Olá pessoal, meu nome é Felipe Falcão e esta é uma atividade da disciplina de Computação para Análise de Dados, do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o XGBoost. O XGBoost é uma abreviação para o Extreme Gradient Boosting, e ele é um algoritmo de machine learning altamente eficiente e preciso, amplamente utilizado em diversas aplicações de ciências de dados, principalmente. E ele se destaca por sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e produzir modelos de alta performance, o que o torna uma ferramenta poderosa para problemas tanto de classificação quanto de regressão. Mas primeiramente, o que é o Gradient Boosting? Para entender melhor o XGBoost, é fundamental compreender o conceito de Gradient Boost. Essa técnica consiste em construir um modelo aditivo combinando múltiplas árvores de decisão, as weak linears, para assim formar um modelo mais forte e preciso. A cada iteração, uma nova árvore é adicionada ao modelo, visando minimizar a função de perda entre previsões e os valores reais. A direção da adição é determinada pelo gradient, o gradiente da função de perda em relação às previsões do modelo atual. Vamos dar alguns detalhes aqui sobre o XGBoost. O XGBoost é uma implementação altamente otimizada do Gradient Boost, como a gente falou, né, com diversas características que o diferenciam de outras implementações. A primeira delas é a regularização. O XGBoost ele incorpora um mecanismo de regularização, o L1 e o L2, para prevenir o overfitting, em português, né, podemos falar aí, livremente como o sobreajuste. O sobreajuste é uma situação comum em aprendizado de máquina. Ele é um problema em que o modelo decora os dados de treinamento em vez de aprender os padrões subjacentes. Essa regularização, que é feita no XGBoost, ela consiste na realização de ajustes no aprendizado com a aplicação de penalidades, seleção de features, sensibilização a outliers, por exemplo, e tudo isso e todos esses mecanismos eles são destaques do XGBoost e garantem a generalização do modelo para novos dados. Uma outra característica é o tratamento dos dados faltantes. Então, o algoritmo ele possui um mecanismo eficiente para lidar com esses dados faltantes, onde são atribuídos valores de forma adaptativa durante o seu treinamento. 3. Ele usa aí uma árvore de decisão, ou várias árvores de decisão, né? Para poder permitir que a realização de uma captura de interações complexas entre essas features. Podemos citar ainda aí a otimização. O algoritmo ele emprega técnicas de otimização de segunda ordem para acelerar o processo de treinamento e melhorar a precisão. Temos ainda a paralelização. O XGBoost ele é altamente paralelizável, o que permite aproveitar a capacidade de processamento de múltiplos núcleos ou até de GPUs. Dentre as principais vantagens que a gente pode falar do XGBoost, nós contamos aí com a alta precisão. O XGBoost ele é frequentemente utilizado aí, por ele possuir grandes ganhos em competições de machine learning. O pessoal escolhe também o XGBoost por conta da sua flexibilidade. Ele pode ser aplicado em uma ampla variedade de problemas, inclusive com a classificação, regressão, o ranking, a estruturação de dados. Uma outra característica que pode citar é a eficiência. O algoritmo ele é altamente otimizado e capaz de lidar com grandes conjuntos de dados. Temos ainda a regularização, como foi dito mais acima, anteriormente, e também o tratamento de dados faltantes, como a gente também citou. Dentre as aplicações do XGBoost, nós podemos citar aí as previsões de séries temporais, né, onde o modelo ele é usado para fazer uma previsão de vendas, por exemplo, uma demanda por energia, etc. Podemos utilizá-lo ainda para a detecção de fraudes, como na identificação de transações fraudulentas de cartão de crédito, recomendação. Então podemos vê-lo aí também sendo utilizado naquela indicação, né, dos streams de vídeo, por exemplo. Ele pode ser utilizado ainda para classificação de texto. Então os documentos ele pode ser classificados utilizando o XGBoost para classificá-lo em categorias diferentes. E ainda ele pode ser utilizado em visão computacional para classificação de imagens e objetos. Em resumo, o XGBoost ele é um algoritmo de machine learning poderoso, né, e versátil, com diversas vantagens, que o tornam uma ferramenta essencial para os cientistas de dados, né, e engenheiros de machine learning. Sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e alta precisão e a flexibilidade o tornam uma escolha popular para uma ampla gama de aplicações.
Bom, pessoal, uma vez que a gente já tem a noção aí de como é que o XGBoost ele funciona, vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente pode estar utilizando o XGBoost aqui no R, tá? Então, para isso, eu peguei aqui um dataset da Prefeitura do Recife, onde constam acidentes de trânsito, né? A gente peguei um recorte aí temporal dos anos de 2019 a 2021. E o que é que esse dataset tem? Então, ele tem um conjunto de features, né? Características dos acidentes. E esses acidentes eles são classificados em acidentes sem vítima, com vítima e vítima fatal. E qual a nossa intenção aqui? Nossa intenção é justamente olhar para esse conjunto de dados, né? Dadas as features que ele tem, e predizer que tipo de acidente a gente vai estar nós estaremos nos deparando, né? Então, por exemplo, se um acidente foi numa avenida num sábado à noite e o tempo estava chuvoso, então o algoritmo ele vai tentar, a partir dessas entradas, por exemplo, que eu citei aqui, predizer se aquele tipo de acidente ele é um acidente com características que eu poderia classificá-lo como um acidente com vítima fatal ou um acidente apenas com vítima, né, onde não houveram ali vítimas fatais. E esse tipo de análise ele é interessante, pois ele pode vir a apoiar aí, de repente, despacho de viaturas de ocorrência. Né? A gente sabe que não há viaturas sempre disponíveis para todo tipo de acidente, né? Então a gente pode estar dando prioridade aí ao tipo de acidente onde tenha acidente com características de vítima fatal, tá? Então, dito isto, a gente já sabe o que é que está acontecendo aqui e o que é que o nosso machine learning aí, nosso aprendizado de máquina vai fazer em cima desse dataset. Então, para isso, nós precisamos realizar a instalação dos pacotes necessários. Então, aqui com a instalação do pacote de aprendizado de máquina, o XGBoost, o Caret, que vai nos ajudar a fazer a divisão do dataset em linhas, né? Essa divisão para linhas de treino e linhas de teste e avaliação. Então, a gente vai pegar o nosso dataset, vamos dividi-lo, e uma parte dele a gente vai treinar, né, o XGBoost, e a outra a gente vai vamos pô-lo à prova, né? Ver se ele realmente está acertando as predições dele. E por último aqui um deploy R que vai nos ajudar aí a fazer algumas manipulações dentro desse dataset. Eu já instalei, tá, todos esses pacotes, então vou pular essa linha daqui. Vamos partir aqui para biblioteca. Então, uma vez instalado, estou carregando aqui, só para a gente ver o que está sendo carregado. Então, tem aqui o XGBoost, o Caret, como a gente falou, o Deploy, o Read, que nos vai ajudar a carregar esse dataset, né? E o tidyr, que vai ajudar também nessa manipulação daí. Então, rodei ali já todas as bibliotecas. O próximo passo é carregar o dataset. Então, o que está acontecendo aqui? Estou justamente carregando esse dataset e salvando ele aqui nesse objeto aqui, acidente. Tá? Então, só para a gente ter aqui alguns ajustes quanto a data e hora, né? o encoding aí dos símbolos, né, que a gente está utilizando. Depois, deixa eu dar só uma observada aqui como é que está organizado esse dataset, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem aqui a data, um dia da semana, que esse dia da semana no dataset original não tem, tá? Então ele foi calculado a partir da data. Temos a hora, a nossa feature alvo aqui, ó, a vítima fatal. E um detalhe aqui também é que as observações, as linhas que tinham apenas acidente sem vítima, elas foram retiradas, porque elas não nos interessavam. No caso aqui, quer avaliar, quer que o algoritmo e o aprendizado de máquina ele faça a predição de acidentes que têm vítima e vítima fatal. Então, aqueles que não tiverem características para terem vítima, ele foi um acidente sem vítima, então a gente está desprezando aqui. Temos aí no logradouro, que aqui é o tipo do logradouro, tá? Então, se é uma estrada, uma rua, uma avenida, rua ou ponte. Temos aqui o tipo de colisão, uma colisão com ciclista, atropelamento e vários outros. E aqui a quantidade de veículos que estão envolvidos aí nesse acidente, tá? Então, automóvel, uma moto, ciclomotor, ciclista, pedestre e as suas quantidades.
Aqui essa feature acidente verificado diz onde é na via que aquele acidente ele ocorreu. Se foi ao longo da via, se foi um cruzamento, uma ponte. Aqui nós temos o tempo, né? Então, com alguns exemplos aqui de bom, chuvoso. E aqui na última coluna nós temos a velocidade da via, né? Dito isto, visto aqui já como é que está esse dataset, o que é que está acontecendo aqui, né, nesse conjunto de comandos aqui. Então a gente está separando o dataset, a feature data, né, em ano, mês e dia, tá? Então rodei aqui só para a gente observar. Então a gente tinha uma feature que era data, ela transformou-se aqui em ano, mês e dia. Então nós temos agora o ano, mês, dia e o dia da semana. Só que o ano não nos interessa, ele não tem relação direta, pelo menos observável, com o acidente. Então, se o acidente aconteceu em determinadas características em 2019, se ele aconteceu nas mesmas características de 2020, então esse não influenciaria aí se ele seria um acidente com vítima fatal ou não. Então, esse comando aqui a gente está fazendo a retirada. Vocês percebam aqui que já assumiu aqui a feature, né, o campo ano. Logo em seguida a gente está preparando aqui, vamos preparar todos as variáveis categóricas e transformá-las em fatores. Então, vou rodar todos eles aqui. Perceba que agora nós temos fatores e com os seus determinados levels aqui, tá? Em seguida, está realizando aqui a normalização dos dados numéricos. Então, usando o scale aqui. Logo depois, vou tratar os NAs que ainda estejam aí no meu dataset, que eles podem atrapalhar aí no momento do aprendizado. Então, foram removidos. E agora nós vamos fazer a separação, né? Eu tenho uma variável alvo que eu quero determinar, eu quero fazer a predição, e eu tenho várias outras variáveis preditoras que são elas que vão indicar as características, né, daquele acidente, para fazer essa classificação em acidentes com vítima fatal e apenas acidentes com vítima. Então, nós estamos aqui separando a variável, que a variável é natureza. Então, ela está aqui, ó. A variável natureza, ela vai ser destacada, né? E vai ser salvo aqui o conjunto somente com as variáveis preditoras. Então, nós temos aqui o x apenas com as variáveis preditoras e o y aqui está guardando apenas as naturezas, tá? Deixa eu ver mais à frente. Pronto, então a gente já está com o dataset todo preparado. Então, nós vamos agora preparar o XGBoost. Para isso, ele trabalha com um objeto chamado dMatrix, né? Então, nós temos ele aqui e vamos usar a função aqui ModelMatrix em cima do nosso x. Lembre que o x ele guarda as variáveis preditoras. Então, vou rodar aqui. Então, preparei aqui, agora eu tenho um dMatrix. E perceba que o x agora virou uma large matrix, né? Uma quantidade grande aqui de elementos. Agora, vamos para um próximo passo. Aqui vou separar os dados de treino e os dados de teste. E como eu já rodei esse treinamento mais de uma vez, então eu percebi que o nível de acerto do XGBoost ele ficou otimizado para essa divisão daqui. Então, quando eu dividi o dataset em 85%, né, para treino e os demais para teste, então eu consegui chegar numa assertividade maior. Então é isso que está acontecendo aqui nesse conjunto de comandos. Então já separei ali ambos. Eu separei o dataset. E agora vamos preparar aqui alguns parâmetros aqui do XGBoost. Nós temos alguns parâmetros que podem ser setados aqui. Nós temos essa primeira linha aqui, ela somente pega o número de classes, né, e vai guardar.
Se eu rodar aqui só pra gente ver. Pronto, nós temos 2 levels aqui, ó, então a nossa classificação vai ser só com vítima e vítima fatal. Estou dizendo aqui que o nosso objetivo é um problema de classificação, né, na multiclassificação. A métrica de avaliação vai ser o mlog loss. O número de classes eu estou determinando aqui, lembra que eu peguei lá de cima? Estou determinando a quantidade de classes. O ETA 0.1 ele controla aqui, ó, o quanto cada nova árvore adicionada contribui para o modelo. Lembra lá na apresentação? Então, o XGBoost ele utiliza árvores, né, combinadas para fazer o aprendizado dele e preparar o modelo. E aqui é a profundidade, tá? Máxima. Está setado aqui com 6. Então, vou rodar aqui. Aqui foi. E vamos agora para o treinamento propriamente dito. Também tem alguns parâmetros aqui. Então, o treinamento tá rolando. Pronto, agora a gente está com um modelo treinado aqui já. Vamos partir para as predições. Pedi para ele predizer aqui. Vamos em seguida converter a nossa predição, né? Porque nós precisamos transformar todas aquelas classes, convertê-las de volta, né? Então aqui eu estou dizendo explicando o que é, como convertir para números lá mais acima. Agora estou transformando aqueles números nas classes novamente. E por fim aqui a gente vai estar imprimindo a avaliação do modelo. Vou puxar aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Então, se a gente observar aqui, o que acontece? Esse aqui é o nosso conjunto de referência, né? E aqui é a predição. Olhando aqui para essa matriz de confusão, a gente vê que o modelo ele deu uma predição aqui de acidente com vítima e era vítima fatal em 2 casos. Então, ou seja, ele errou aqui, né, em 2 situações, em 2 casos. Então, do total que foi predito, né, 2 ele disse que era um acidente com vítima, mas na verdade era um acidente com vítima fatal. Então esse daqui, se a gente fosse avaliar esse preditor, esse quadrante aqui seria o mais crítico, né? E quando estava fazendo o treinamento desse modelo, fui ajustando diversos parâmetros e esse foi o valor menor que eu consegui com esse conjunto de dados. Então, tinha valores aqui que ele errava muito para... Ele dizia que era acidente simples com vítimas, né? E quando na verdade eram vítimas fatais. Então, teve treinamento onde ele errou praticamente todos. E esse aqui foi o melhor resultado que teve. Então, ele errou 2, né, desse total aí de... Perceba que nós temos 9 aqui, né? Então, dos 9, ele errou apenas 2 e acertou 7. Então, 7 dos 9, sempre que 9 era com vítima fatal, esses 2 aqui com 7. Dos 9, ele errou 2 e acertou 7. Né? Então, 7 eram vítimas fatais e ele disse, ele apontou, ele fez a predição de que eram vítimas realmente fatais, baseado nas features, né, nas características daquele acidente. E aqui são as ocorrências, né, de acidentes que eram acidentes, digamos assim, simples, né, que eram acidentes simples com vítima, não envolviam vítimas fatais. Então ele acertou praticamente todos aqui, né. Então o aprendizado dele para um acidente com vítima também está muito bom. Então ele errou apenas um aqui, né. Então o acidente ele tinha características que o modelo entendeu que seria uma vítima fatal, quando na verdade não era um acidente com vítima fatal. Isso daqui não é tão grave, esse tipo de erro não é tão grave, porque se fosse numa situação real, esse algoritmo, esse modelo estivesse sendo utilizado, o máximo que ia acontecer é, numa situação real, ocorrer um despacho de uma viatura, de uma ambulância, digamos assim, para uma ocorrência, né, uma ambulância com suporte avançado para uma ocorrência
com suposto uma vítima fatal, mas quando chegasse lá, não seria uma vítima fatal. Então aquele atendimento iria acontecer, né? Digamos que a gente só mandou um tanque de guerra, digamos assim, para matar uma mosca, né? Então era isso que estava acontecendo aqui. E aqui alguns outros dados, né, quanto à acurácia dele, né, do modelo, com as suas predições. E aqui também dá para a gente fazer uma plotagem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Um zoom e demonstrando quais são as features, né, que tem maior importância para esse preditor, né. Então vejam que ele achou aqui algumas features dessa aqui, não sei nem se faz até tanto sentido, né? Mas a quantidade de vítimas aqui, ela tem um fator mais forte que os demais, né? Então, digamos assim que seja um acidente onde eu encontre múltiplas vítimas, haveria uma inclinação, digamos assim, para a ocorrência de vítimas fatais. E acho que não estavam vendo, né? Mas deixa eu ver se consigo aumentar aqui para melhorar a visualização. Aqui, acho que já dá para ver melhor. Então, como eu estava dizendo, então as features aqui com vítimas, né? A feature vítimas, ela tem uma importância maior quando eu comparo, por exemplo, aqui com a ocorrência de ter pedestre ou não. Então, nós temos aqui vítimas, o dia 16, então ele encontrou essa relação aí com o dia 16. A colisão com o ciclista, ó, então, ocorrências de colisão com o ciclista, elas têm uma importância mais forte, né, nessa relação com vítimas fatais. E essa daqui foi a última parte aqui do nosso treinamento. Ok?